Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o Petit Invest, número 101. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 20 minutos da sexta-feira, 30 de janeiro de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado. Segue tarifado o professor Bagdadi. E preocupado com o cenário internacional, mas o cenário que também oferece oportunidades, como a gente vai poder observar no nosso encontro de hoje. Tem também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais elementos do ambiente de investimentos internacional. Esse é o Petit Invest, espaço para esse tipo de reflexão toda sexta-feira aqui no Petit Jornal. Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para o Petit Invest número 101. Aliás, ontem a gente teve o bate-papo 1010, né? 1010. Hoje é o Petit Invest 101, né? Sabe-se lá o que isso quer dizer, mas foi um raciocínio que me ocorreu aqui nesse exato momento. Um prazer estar aqui mais uma vez nessa sexta-feira, né? Um espaço que eu gosto muito, aliás, Daniel, para a gente entender um pouco mais sobre questões econômicas, financeiras e tal. E a gente está vendo um cenário internacional que muda o tempo todo, né? Os Estados Unidos, de fato, mudando bastante a maneira pela qual eles mexem com a economia, o que gera uma série de impactos mundo afora. A gente vai falar hoje, inclusive, que isso gera impactos que podem ser, inclusive, positivos para o resto do mundo, positivos para o Brasil. Agora, Daniel, num momento de incerteza como essa, muita gente fica muito preocupada com as suas finanças, né? Gera insegurança, claro que gera, né? Você, às vezes, tem uma carteira de investimentos, mas você não sabe se ela é adequada para o atual momento e tal. E a gente tem a Rio Claro Investimentos, né, Daniel, que ajuda muito essas pessoas, uma gestora completa, para conseguir fazer boas escolhas quando a gente fala sobre finanças, né? É verdade, Tanguy. A Rio Claro Investimentos, inclusive, que pode te auxiliar na construção de um patrimônio no longo prazo, para que você possa ter uma vida tranquila na velhice, para que você possa realmente ter tranquilidade para você e para a sua família. É importante sempre registrar que a Rio Claro Investimentos ela não é uma assessoria de investimentos, ela não tem qualquer tipo de vinculação com instituições financeiras, não. Ela é uma gestora de patrimônio, quer dizer, ela vai estar ao seu lado na gestão do seu patrimônio e na construção realmente de um horizonte de longo prazo de crescimento desse mesmo patrimônio. Aliás, o link para a Rio Claro está na descrição desse episódio, tá? Importante dizer, clica lá, entra em contato com eles. E isso tem muito a ver com o que a gente vai tratar no episódio de hoje. Os Estados Unidos, eles passaram esse era quase um dogma, né, quando a gente falava sobre economia desde o século XX, de uma economia absolutamente segura, previsível, você sabia o que ia acontecer, você tinha um caminho, né, que você sabia que era confiável, que se você se endividasse, quer dizer, se você emprestasse para os Estados Unidos, ia ser pago. Havia, portanto, uma ideia de que eles eram o suprassumo da previsibilidade e da segurança. E, aparentemente, os Estados Unidos passaram para um outro lugar na economia internacional e as pessoas começam a desconfiar mais e isso tudo torna os Estados Unidos mais caros, né? Então, foi isso que a gente chamou, inclusive, no título do episódio de hoje, de custo Trump. Explica pra gente, Daniel, o que é o custo Trump e qual é o impacto disso para o resto do mundo? Tanguy, o custo Trump acaba sendo a incerteza que o Donald Trump tem implementado para a economia dos Estados Unidos e, consequentemente, para o relacionamento da economia americana com todos os seus parceiros. Ao longo dos últimos dias, particularmente depois da crise na Groenlândia, nós tivemos um aprofundamento de um processo que já estava em curso, que é o derretimento do dólar no sistema financeiro internacional e a saída de capitais dos Estados Unidos para outros mercados, incluindo aí mercados emergentes. Muita gente, Tanguy, intensificou nesses últimos dias um movimento que já vinha fazendo desde o ano passado. A ideia de que, olha, talvez eu não deva ou eu não devesse concentrar tanto do meu patrimônio nos Estados Unidos. O mercado de capitais global, ele esteve ao longo das últimas décadas violentamente concentrado nos Estados Unidos. A circulação de recursos esteve violentamente concentrada nos Estados Unidos e uma minúscula fração desses recursos já é suficiente, por exemplo, para a Bovespa bater recorde, para você ter um aumento do valor da Bolsa de Valores
no Peru, ou a Bolsa de Valores no México, ou a Bolsa de Valores em outros países emergentes. E é isso que tem acontecido. As pessoas não reconhecem no dólar mais a segurança que reconheciam no passado, por conta dessa imprevisibilidade que Donald Trump representa. O que a Groenlândia tem a ver com isso? A Groenlândia tem a ver com o fato de que houve ali a iminência de uma guerra entre os Estados Unidos e países europeus. Consequentemente, você está colocando o nível de incerteza num outro patamar. Correlacionado a isso, a gente está tendo uma disparada do valor do ouro. O ouro, que já tinha subido bastante, está subindo mais ainda, assim como a prata, assim como outros metais. Ou seja, eu vou estocar o meu patrimônio, mesmo que ele não renda juros, em outros ativos, e nesse caso, em metais. Eu não vou ficar colocando tudo em títulos do Tesouro Americano, até porque o Trump, vai que ele resolve congelar o meu patrimônio, vai que ele resolve sequestrar o meu patrimônio. Eu não confio mais nos Estados Unidos como eu confiava no passado. A gente está observando isso no Brasil nos últimos dias, mas isso não está acontecendo apenas no Brasil. Quer dizer, a Bolsa de Valores de São Paulo, mesmo com uma soma relativamente pequena para o padrão americano migrando dos Estados Unidos em direção ao Brasil, coloca a nossa Bolsa de Valores numa trajetória de foguete. Dólares entrando no Brasil provenientes dos Estados Unidos nesse processo de diversificação derrubam a cotação da moeda americana por aqui. E, de novo, isso não está acontecendo apenas no Brasil. É um processo de reorganização importante. A grande questão que fica é, Tanguy, isso é reversível ou não? É um ponto fora da curva ou não? É um processo que tende a se acelerar daqui para frente ou não? Essas são questões que nós ainda não temos respostas. Aliás, ninguém tem no cenário internacional, mas a gente está vivendo algo muito diferente. Em 2026, ao contrário do que chegou-se a imaginar, você teve uma intensificação de algo que já acontecia em 24. Saída de recursos dos Estados Unidos, mesmo que numa proporção relativamente pequena para o padrão americano, com valorização de metais, com derretimento do dólar e uma reorganização importante do sistema internacional, do sistema financeiro internacional. Uma coisa que a gente vem comentando aqui sempre, Daniel, e cada vez mais isso se confirma, é que o cenário atual ele é mais instável, ele é mais perigoso, ele é mais arriscado, ele é mais imprevisível, sabe-se lá o que vai acontecer. Seria difícil a gente imaginar as coisas que a gente está vendo agora um ano atrás. De fato, a gente não conseguiria vislumbrar isso. Mas isso também traz uma série de oportunidades, né? Países emergentes conseguirem se organizar, se estruturar e tudo, tendem a ter, de fato, novas oportunidades. A gente tem visto, aliás, ao longo dos últimos dias, uma série de notícias mostrando que o Itamaraty e o próprio presidente Lula vem priorizando, por exemplo, países asiáticos, né? Então, existe uma perspectiva de novas viagens para a Ásia, de novos mercados e tal. E isso é uma coisa que você, inclusive, falou, Daniel, recentemente, quero trazer aqui mais uma vez. O Brasil teve uma diminuição, ainda que pequena, das exportações para os Estados Unidos. O comércio com os Estados Unidos, de uma forma geral, ele se manteve ali mais ou menos no mesmo patamar, até cresceu um pouquinho, mas as exportações brasileiras para os Estados Unidos diminuíram. Só que o Brasil conseguiu exportar mais para o resto do mundo, compensou, exportou mais para a China, exportou mais para outros atores, ou seja, novas oportunidades são abertas. É doloroso, claro, você sempre quer que as coisas se mantenham da maneira como sempre estiveram, você está acostumado com aquilo, você tem previsibilidade, os exportadores sabem para onde vão mandar, você recebe em dólares e o dólar vale bastante, você consegue lidar com isso, mas não é terra arrasada, né, Daniel? Me parece que depois de um ano de angústia, né, o mundo todo, meu Deus, o que será que vai acontecer? Dá a impressão de que não é terra arrasada e que, de repente, pode até sair algumas notícias boas desse cenário de tamanha incerteza. Exatamente isso, Tanguy. O mercado está se reorganizando, os agentes financeiros estão se reorganizando diante dos acontecimentos. E é muito interessante, né? Porque o mundo era brutalmente dependente do ponto de vista financeiro dos Estados Unidos. A concentração de recursos nos Estados Unidos era muito gigantesca, porque os Estados Unidos eram vistos como porto seguro. Então, eu tenho um dinheiro sobrando, eu coloco nos Estados Unidos. Eu tenho as reservas internacionais do Brasil, do Chile, ou de algum país asiático, eu vou colocar nos Estados Unidos porque lá é seguro, ninguém vai tocar, você vai ter um rendimento em moeda forte, é uma moeda hegemônica que é aceita internacionalmente. E agora o que a gente está observando não sei, agora eu estou achando que o dólar já não é mais tão forte, tão estável quanto no passado, acho que o governo americano não é tão confiável como ele era no passado,
o governo americano tem entrado em enfrentamento com seus aliados. Se você ameaça a Dinamarca, o que dirá de um país com o qual os Estados Unidos não têm uma relação tão próxima? Se os Estados Unidos estão tendo dificuldade de se relacionar com o Reino Unido, imagina o que qualquer outro país do mundo vai pensar ao olhar para isso. Bom, cara, se eles estão brigando com o Reino Unido, comigo, então, a coisa pode ser muito mais complicada. Então, eu vou trocar minhas reservas de dólar para ouro, eu vou diversificar e vou botar um pouco de dinheiro em outros mercados emergentes, porque não dá para concentrar tanto risco nos Estados Unidos, porque eles não me oferecem a segurança que ofereciam no passado. Agora, Daniel, alguns meses atrás, eu lembro que quando se falava muito sobre o início das tarifas, né, aquele tarifaço que foi iniciado no ano passado, que ele anunciou e depois mostrou quais seriam as tarifas para cada país, um comentário que eu lembro que era muito feito, a gente chegou a repercutir isso aqui no Petit Jornal, era que o Trump ele não se importaria tanto assim com uma certa desvalorização do dólar. Não é um derretimento completo, o que também não aconteceu, mas uma certa desvalorização não seria exatamente ruim, uma vez que um dos objetivos principais dele seria o superávit comercial, né? Então você tem uma moeda mais desvalorizada, isso facilita as exportações, você diminui o poder de compra, portanto, para importar, você acaba tirando um pouco da competitividade de produtos estrangeiros. Você acha que esse raciocínio ainda faz sentido? Tanguy, eu vou repetir exatamente o que eu disse naquela altura aqui no Petit Jornal. O Trump considerava positiva essa desvalorização do dólar, mas ele não queria que essa desvalorização fosse grande o suficiente para minar a hegemonia da moeda americana. Me parece que a gente está avançando perigosamente para a segunda possibilidade. Ou seja, essa desvalorização ela começa a ser intensa o suficiente a ponto de você olhar para o dólar e dizer, puxa, não estou seguro, não estou confiante, estou achando que é melhor estocar em outro ativo. Isso é tão verdadeiro, gente, que se vocês acompanharem a cotação do real em relação ao euro, vocês vão observar que ela mudou pouquíssimo ao longo dos últimos meses. O que mudou foi a cotação do real em relação ao dólar. O que mudou foi a cotação do euro em relação ao dólar. O que mudou foi a cotação do peso chileno em relação ao dólar. E assim por diante. Quer dizer, o dólar é que está passando por esse processo de enfraquecimento, e na medida em que esse processo de enfraquecimento começa a estar cada vez mais ligado a uma situação de perda de credibilidade da moeda americana, aí nós temos um problema. O Trump não se incomoda com o enfraquecimento do dólar, que pode melhorar as exportações americanas, mas acho que ele tem muitos motivos para se preocupar com a perda de credibilidade da moeda dos Estados Unidos e com uma percepção, até em alguns momentos acelerada, de que, olha, é melhor comprar ouro, é melhor comprar prata, é melhor comprar qualquer outra coisa do que dólar americano. E um outro aspecto que também me parece interessante, que a gente tem observado nessas movimentações, o dólar não tem um substituto, claro. As pessoas estão correndo para o dólar, estão correndo para o ouro, estão correndo para a prata, estão diversificando em várias moedas, não estão correndo para uma moeda só, né? Não estão correndo para um ativo só. Ah, mas o ouro não é um substituto? Claro que não, a quantidade de ouro disponível no planeta é muito pequena e, consequentemente, você não tem volume para utilizar o ouro como elemento de substituição ao dólar nas transações internacionais. Quer dizer, é por isso que não para de subir, porque a oferta é super restrita. Na medida em que a demanda aumenta, o preço sobe, o ajuste acaba acontecendo via preço. Então, essa substituição, vamos voltar a um padrão ouro, não me parece factível. Agora, dentro de um momento de incerteza, as pessoas recorrem ao ouro, mesmo que ele esteja eventualmente encarecendo. Então, esse aspecto me parece importante. O dólar está perdendo credibilidade. Isso é reversível? Em tese é. Isso pode ser corrigido no futuro? Em tese pode. O problema é que os Estados Unidos teriam que agir de uma forma diferente da que eles estão agindo agora. E não me parece que isso esteja no horizonte. Pois é, e tem muita coisa para acontecer esse ano, né, Daniel? Lembrando que esse ano tem midterms, né? Tem as eleições de meio de mandato, isso pode ditar muito sobre se Trump ele continua forte como está hoje, se ele perde força, ele começa a ficar um pouco mais emparedado pelo Congresso, que é a tendência, né? Isso aí não se trata de Donald Trump especificamente, né? Normalmente, as eleições de meio de mandato, elas dão um pouco mais de espaço para o partido opositor. O Partido Democrata parece meio perdido também, não sabe exatamente como barrar Donald Trump, enfim, então tem muita coisa para acontecer nos Estados Unidos e isso dita muito do que deve acontecer
na economia internacional ao longo dos próximos meses, dos próximos anos e talvez até, né, Daniel, uma nova tendência econômica mundial. Daniel, dessa maneira a gente encerra o nosso episódio. Queria deixar um super agradecimento a todo mundo que está junto com a gente aqui. Lembrando que tem tanto assunto essa semana que a gente vai ter mais um bate-papo que vai ser gravado ainda hoje, nessa sexta-feira. Quem quiser assistir a gravação vai ser às 17 horas. Depois, como sempre, vai para o feed do podcast. Esse horário ele não existe, né? Não é um horário que a gente faça sempre, mas tem tanto assunto que a gente não conseguiu abordar essa semana agora, que a gente vai ter mais esse episódio. A gente se vê, portanto, mais tarde. Daniel Souza, um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.